devolve, né? Eu pergunto, quem é minha casa? Onde é minha casa? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Eu nunca sei a casa dos outros. A obra social da Angélica não funciona aqui das duas na mesa aqui, mas é uma extensão do que a gente tem também. Mas o importante é servir. Eu gostaria de ter um pouco para essa. Eu acho que vai ficar bem claro. Obrigado. Esperanças e consolações. Esse tema foi escolhido, sugerido principalmente pelo momento em que nós estamos vivenciando, né? É um momento de muitas provas, bem-vindos que estão vindo pela primeira vez na casa, e é sempre uma felicidade, uma alegria muito grande a oportunidade de falarmos do Evangelho de Cristo, de falar da Boa Nova, porque em meio a tantas tribulações, em tanto sofrimento, nós temos que nos manter firmes e perseverantes, e ter a certeza que o Cristo é um modelo e guia de todos nós, e que nos momentos de dor, nos momentos que nós queremos nos esconder da vida dos outros, dos amigos, do maior que seja a nossa dor, lembre-se que nós temos que ser instrumento. Mesmo nos arrastando, levanta-te e anda, porque o Mestre tem um trabalho em nossas vidas e nós estamos aqui para semear. Eu estou voltando, né? Felicidade e infelicidade relativas. Por que felicidade e infelicidade relativas? Porque aonde buscamos essa felicidade? O que realmente vem a ser essa felicidade e o que em outros momentos nós nos sentimos infelizes e o que é essa infelicidade? Muitas vezes nós, na condição do Espírito, almejamos, é louvável, tá? Almejamos uma casa moderna, um local muito bacana, muito agradável. Almejamos viagens que é natural, é muito natural, porque o lazer também é uma forma de saúde, uma forma de bem-estar, mas se pudesse viver viajando, né? Principalmente no Brasil. Aquele carro simplesinho, né? Aquela carrocinha lá, almejamos, né, o outro, e depositamos a nossa felicidade. E muitas vezes, quando não conseguimos, nos sentimos infelizes. E aí, consequentemente, esquecemos de vidas passadas, e que tivemos vários bens, colocamos nosso coração nesses bens, e muitos deles fez com que nós sucumbíssemos. Ou então, nós também podemos jogar por situações simples, vidas comuns, mais simplórias. Aderir à própria pobreza. Porque o que vem a ser a felicidade e a infelicidade depende do nosso ponto de vista. O que vai ser felicidade para um espírito não vai ser felicidade para o outro. Muitas vezes nós passamos uma existência inteira na busca de nossos sonhos materiais, ou então, de forma respeitável, equivocadamente, vamos assim, nós tivemos uma criação e que não tinha condições de ter brinquedo. E aí pensamos, como minha vida foi difícil, como é triste não ter tido brinquedo, por exemplo. E aí vem os filhos, nós pensamos assim, nossa, eu tenho que trabalhar, fazer tudo para dar todos os brinquedos, tudo que eu não tive para que eu tenha. Mas muitas das vezes, tudo que eu não tive, eu precisava ter. E que o nosso filho é um outro espírito, deveríamos agir diferente, mas não, renegamos muitas coisas. Só que repararam que às vezes nós vamos fazer um projeto. Vamos fazer um projeto, a gente tem um terreno ao lado do grupo, aqui no centro, e tem uma série de entulhos. E nós precisamos fazer uma ação comunitária para remover esses entulhos, gerar renda para a comunidade, uma cooperativa. E aí nós pegamos e colocamos que nós temos que só podemos começar quando tiver um caminhão. E aí passa todos os apertos, sufocos, atropeços e situações desagradáveis para poder ter o caminhão. E quando você consegue o caminhão, você descobre que não era do caminhão que você precisava. Você descobre que você precisava de pessoas que realmente se unissem e que cada uma removesse um carrinho de mão um pouco daquele entulho. E essa é a nossa vida, nosso plano reencarnatório. É louvável a busca pelo material? É louvável. Mas será que de fato esse material vai trazer essa felicidade?
Já pararam para pensar como hoje nós buscamos as coisas simples da vida? Já paramos para pensar como a espiritualidade amiga utilizou-se sempre de recursos simplórios, bem simples, vasos simples, muitas vezes com médicos sem instrução científica, mas com grandes aptidões, grandes recursos da alma. O próprio mestre veio à manjedoura, despediu-se numa cruz, missionários diversos, de forma muito simples, como Francisco de Assis, Madre Teresa e tantos outros, e sempre a espiritualidade nos mostrando que onde nós estamos buscando essa nossa felicidade. Então, felicidade e infelicidade é muito relativo. O que o outro vai julgar que o outro está sendo feliz com aquela vida simples, é tudo que ele precisa, e ele se sente bem com aquilo ali e vai ser útil para a outra pessoa também. E muitas vezes, aqueles recursos que eu tanto almejei, pode se tornar uma prisão do meu espírito, do meu ser, da minha alma. Eu não estou dizendo com isso que a riqueza não seja abençoada. Então, no Livro dos Espíritos 920, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Está dando para ver aí atrás? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, ele não vai gozar de plena felicidade na terra, até porque dá para ser feliz completamente quando nós vemos que o irmão do lado tem necessidades básicas, quando nós vemos que o outro menos recurso tem e que o outro sofre. Não dá. Então nós temos aqui, nesse slide, as provas da riqueza e da pobreza. Muitas vezes achamos que não podemos fazer porque não temos, Muitas vezes nos colocamos da seguinte forma: olha, nós não vamos fazer, eu preciso ganhar uma soma, para que assim que eu ganhar essa soma, eu tenha condições de ajudar naquela entidade, ou tenha condições de ajudar lá no grupo espírita, ou na minha igreja, ou aqui em projeto social. Não é verdade. Nós sempre criamos alguma coisa para deixar para depois o que possamos fazer. Não é verdade. Podemos até ajudar, mas as provas da riqueza e da pobreza, a caridade está ao alcance dos dois lados. Porque muitas vezes o que é dito pobre, miserável, como a sociedade qualifica, ele dá muito mais do que o outro que tem um recurso. Porque muitas vezes perdemos a confiança. Os pássaros não plantam, não semeiam, mesmo assim o Pai, a todo instante, dá condições para que eles sobrevivam. Por que os filhos, nós, criaturas de Deus, estaremos jogados ao léu se desejássemos um pouco menos? E já paramos para pensar que toda vez que eu fujo da lei do equilíbrio, como um pouco mais, quero um pouco mais, excesso disso, daquilo, e que eu começo a sofrer também, e faço outros a sofrerem junto comigo, toda vez que eu saio da lei de equilíbrio. E a relação, a prova da riqueza e pobreza, muitas vezes falamos assim: eu preciso ter isso para fazer aquilo. Não é verdade. Comece a fazer com o que você tem, usa do recurso que você tem, e os outros recursos que ainda não possui, outros irmãos chegarão e a coisa vai acontecer. E assim é essa casa, esses são outros projetos que existem, outras entidades sociais, porque tem os custos materiais, mas quando nos unimos, temos condições de realizá-los. Então, a questão 925, Livro dos Espíritos: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens e não parece tê-los merecido? Porque quando não somos ricos, financeiramente, a gente sempre dita o que o outro poderia fazer. Eu não sei se eu iria lembrar, se eu me tornar rico, do que eu deveria fazer, mas sempre ditamos para o outro, Então, por que Deus favorece com os dons da riqueza a certos homens que não parecem ter merecido? Resposta: isso significa um favor aos olhos de Deus? Não, isso significa um favor aos olhos do que apenas vem o presente, mas fica sabendo, a riqueza de ordinário é prova mais perigosa do que a miséria. E se nós não temos agora, podemos ter tido no passado. E se não temos agora, podemos a ter no futuro. A questão é o que vamos fazer. Por que ela é a prova mais perigosa do que a própria miséria? Porque através da riqueza também se faz muito benefício. E com a riqueza, será que você vai continuar lutando, trabalhando?
e fazer com que ela renda, com que ela auxilie, com que seque lágrimas, com que alimente. Então ela se torna muito mais difícil, fora o sossego, né, gente? Fora o sossego, que às vezes a gente acaba não tendo, mesmo sabendo que ao partir daqui nada levaremos. Então, muitas vezes ela pode se tornar uma prisão para nós. Mas sendo bem usada, perda de entes queridos. A nota 3:6 do Livro dos Espíritos, né, na parte 4, diz: como é que dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, né? Nossas dores, às vezes nossa não aceitação do desencarne. Em falar em desencarne, eu esqueci, estava pensando muito, eu dedico essa nossa conversa de hoje ao nosso amigo João Lemos, que fez a passagem há alguns dias, é orador espírita, uma pessoa também lutando para se melhorar a cada dia, e se conta na espiritualidade também trabalhar, acreditamos, né? Então, como é que das dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos e as causas, né? Como é que vai acontecer isso? Porque, na verdade, quando nós inconsolavelmente não aceitamos a perda de um ente querido, nós estamos criando dificuldade para essa pessoa que desencarnou. O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes, ou seja, cria-se mais empecilho. Inclusive, vocês possam dar uma olhada nesse capítulo na parte 4, fala a respeito da evocação, né? Quando a gente sente saudade, a evocação de forma saudável de um espírito ente querido, porque Deus nos dá essa oportunidade dessa comunicação através do desdobramento, das intuições, das boas lembranças. Gente, não existe receita de bolo. Nós sabemos que existem várias vidas do espírito. O espírito habita vários corpos, mas a unicidade dessa existência, essa matéria, né? Uns vão ficar, talvez não digam boas coisas, mas grande parte a gente espera semear sem tirar saudade, como de vocês também. Essa matéria nossa hoje ela é única, e nós vamos ampliando os laços do amor, vamos ampliando, né, os afetos, e é natural que sintamos saudade, mas essa saudade ela tem que ser baseada na fé e na confiança. Prova maior de desprendimento do que nos libertar, do que deixar a terra, o nosso corpo físico que tanto nos beneficiou. Prova melhor que essa, do que a própria casa, o carro, tudo mais. Mas nós sabemos que a vida continua. E com toda essa dificuldade, nós temos que ter as boas lembranças no santuário do coração, os bons momentos, porque nós, na condição de espíritas em caminho de aprendizagem, cristãos, nós sabemos que nós desencarnamos também não viramos santos. Continuamos, né, de forma mais ampla em nosso pensamento, em nossas atitudes, nosso ser, mas carregamos conosco nossas virtudes e seguimos na luta do crescimento. Então, assim, lembrança do ente querido é natural, é saudável, mas nada que ultrapasse esse limite, porque se nós amamos, quem ama liberta. Quem iria desejar um cárcere para aquele irmão que se libertara no momento certo? Mas também nós temos que pensar em outros também que passam pela mesma dor. O consolo de saber, através dessa doutrina, de que a vida continua e que, contudo, nada está perdido. É apenas um recomeço. E lembrando ainda que para melhorar e crescer, basta renascer. E para renascer não precisa desencarnar. A todo instante nós somos convidados a renascer em atitudes, em exemplos, em luta. Não para ser melhor que ninguém, mas para superar nós mesmos. E o Espiritismo, por isso, é uma doutrina que ela vai orientar, esclarecer e consolar. Ela vai trazer esse consolo para a humanidade. Ela vai fazer de todo o ensinamento cristão de forma que possa chegar a todos e não querer que o outro liberte de sua crença, mas sim mostrar para o outro que a doutrina espírita ela é perfeita no seu conhecimento.
E que, na verdade, se você encontrar algo que não seja perfeito na doutrina espírita, vou me colocar na condição dessas imperfeições. Somos nós, os espíritas, ainda. Porque nós temos várias dificuldades, mas não podemos esquecer que o espírita, ele segue o Cristo. Ele segue o Cristo. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Quem de nós já não sofreu uma decepção, uma ingratidão ou alguma afeição destruída, né? Quem de nós? Porque depositamos tanta expectativa no outro, queremos sempre que o outro faça a diferença, que o outro seja aquilo, que o outro seja a causa da minha felicidade, que o outro cuide de mim, né? Mas o outro não pode fazer nada por nós. Nós temos que fazer por nós. Nós temos que aprender a nos valorizar, a nos amar, a entender o que queremos da vida, para que possa estar junto com o outro e crescer. A questão 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer os corações e fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, a pessoa sofreu tanta decepção na vida, chegou a falar: não, agora eu não vou ser mais bom, eu não quero fazer mais o bem, não quero mais ajudar, por isso e pelo outro, porque quem faz o bem sempre se perde, né? Eu deve ter ouvido falar isso em algum lugar, né? Mas não é bem assim. O bem é lento, ele é silencioso, o bem tem que ser sempre praticado. Por mais que achemos que nós estamos sendo reconhecidos, porque não temos conhecidos, não temos consciência do que fizemos ontem. Mas o que importa é que nós semeamos hoje. Então nós temos que sempre fazer a boa escolha. E de preferência a gente não precisa colocar isso em evidência, em palco, em ação para que os outros vejam. Faça o bem, pratique o bem. Porque na hora que você estiver precisando, a ajuda chegará de onde você menos espera. De uma criança, de uma pessoa na rua, de um estranho, né? Dito estranho. Foi um erro, porquanto o homem de coração, como dizem, se sente sempre feliz pelo que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Ou seja, se ele tinha prática do bem, ele continua fazendo, mas não precisa ter esse reconhecimento agora, seja qual for a decepção que nós viermos. Uniões antipáticas. A 939 pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença, até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio, né? Porque a maioria das relações, não vou dizer a maioria, muitas dessas relações antipáticas, elas não foram formadas em base sólida, não foram formadas através do verdadeiro sentimento de amor. Porque nós não podemos procurar uma pessoa que seja semelhante a nós, senão ficaríamos conosco mesmo, né? Que crescimento teria? E não existe entre nós, graças a Deus, nenhum espírito igual ao outro. Todos são diferentes, filhos, netos, todos são diferentes. É equívoco pensar que saiu de um mesmo pai, de uma mesma mãe, seríamos iguais. Então, o que acontece em relação a essa repulsão? Muitas vezes, existem uniões que são baseadas em interesses ainda. Interesses materiais, interesses de social, né? Porque o outro tem uma profissão bacana, então eu tenho que me juntar a alguém do meu nível, eu preciso manter a família, a tradição, orgulho, né? A vaidade, e acabamos muitas vezes afastando uma relação que seria a ideal para aquele espírito, que buscam em outras, com bases materiais, que lá na frente não resiste. Ela não resiste, ela foi baseada nos interesses, ela não tem o fundamento do amor, da sinceridade. Por que pensar que vamos encontrar alguém, vamos viver um conto de fada, felizes para sempre, né? E para sempre, sempre acaba, né? Como diz o outro. Não é bem assim. É aprender a lidar com o outro, a servir, a ser servido e caminhar juntos. Essas almas, independentes de como seja esse núcleo familiar, formado pelo dia de hoje, crescendo junto para chegar até o Pai. Aí, como resposta, nós temos lá: não compreendes então que isso constitui uma punição se bem passageira?
Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. E ainda, não basta uma pessoa estar namorada de outra que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la, ou não, né? Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam por se constituem, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o Espírito quem ama e não o corpo. De sorte de que, dissipada a ilusão material, o Espírito vê a realidade. É como a gente diz, né? Com o tempo, a convivência, cai o véu. Deve ser. Num núcleo familiar, somente a família se conhece. Eu lembro do meu filho, quando era pequeno, lá em Bom Jesus, né, no filho do coração, ele falava assim, aos jovens aqui na mocidade, quando chegamos em Macaé: poxa, eu queria tanto que seus pais fossem meus pais, por isso aqui. Me chama de tio. Você não conhece minha mãe e meu tio, não. Se você estivesse lá em casa, você nunca faria isso. Mas é mais ou menos isso, né? O jardim do outro é muito mais interessante que nós julgamos. E muitas vezes nas indecisões da vida, nos caminhos que nos trazem as dúvidas, muitos lares são desfeitos, reatam-se o outro e acumulam-se os problemas, porque só vai mudar o endereço. Nós temos que saber ser sincero conosco e saber se existe amor, saber trabalhar esse amor, não somente nos bons momentos, mas principalmente nas dificuldades, porque são nas dificuldades que sabemos se podemos contar um com o outro. Temor da morte. A Mônica Kumana pergunta: para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então, por que ela tem esse temor da morte? Parece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e mais certo é ir para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem até ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente nada mais há. Quer dizer, muitas dessas pessoas. Quanto aos que persistirem nas suas crenças de infância, esses têm aquele fogo eterno que os queimará sem consumir. Então, as crenças antigas fez com que nós, desde crianças, tivéssemos esse temor da morte. E até por diversos gêneros de mortes que tivemos também em outras vidas, nós temos esse receio, né? E também nós sabemos que existe a lei de ter cuidado, de proteção, para que a gente não corra essa morte de tempo. E essas crenças, de fato, você observa que as crianças têm medo. Muitos de nós trouxemos o medo até ontem, por conta que nos colocaram lá sobre esse céu, sobre o inferno, e até faltas naturais que cometíamos quando éramos crianças, tínhamos um receio grave, porque já estávamos já no inferno queimando. E hoje nós sabemos que não é bem assim. E aí, é um assunto que, interessantemente, eu assim, particularmente assim, eu não gosto de falar muito não, sabe? Mas estava na pauta do estudo. É o desgosto da vida do suicídio, né? E os espíritos, nesse capítulo, falam de forma muito direta sobre o suicídio. E quando estudamos a obra dos espíritos, do Espírito da Verdade, dos espíritos do Pentateuco, os espíritos são muito diretos, eles não usam alegorias como nós, para poder falar, para poder entender. Às vezes, quando não estamos acostumados, até nos chocamos. E aí, uma das questões sobre o suicídio, nós não colocamos todas, essa aqui, 943, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Aí o Espírito responde: é o efeito da ociosidade. Vamos falar um pouquinho da ociosidade.
Gente, nós temos que ter nós sabemos que hoje em dia, né, as leis se intensificaram, a sociedade é outra, e até fala aqui no claro, não vamos fazer o trabalho escravo com a criança. Mas geralmente nós acostumamos o nosso filho ser ocioso, a nossa filha, desde pequeno. Nós achamos que nós temos que fazer tudo, e por conta do carinho, vou levar o café na cama, por conta do carinho vou lavar a loucinha dele, por conta do carinho não precisa para mim, não, está estudando, e você está trabalhando o tempo todo, né? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu geralmente costumo dizer que sou um excelente pestalozzi para os filhos dos outros. Os meus, só Deus sabe. Isso é a doutrina, né, que não deixa de esconder. Mas nós temos que estar atentos às nossas crianças. As tarefas do lar têm que ser todos. Um tempo atrás, os meninos não podiam lavar louça, não podiam fazer comida, porque essas eram tarefas atribuídas à mulher. E hoje já sabemos que não é bem assim. São tarefas do lar, elas precisam ser amadas. Elas precisam ser direcionadas para todos, né? Aos papais também, porque geralmente a mulher diz, não, amor, você quer trabalhar, você pode trabalhar, você vai aguentar trabalhar e fazer rotina de casa? Não aguento. Aí trabalha o homem e a mulher. Aí a mulher teve a jornada de 8 horas, chega em casa tem mais 8 horas. O homem foi sentar para tomar banho e foi ver a TV. Então isso é para nós pensarmos, tá, homens? Para nós pensarmos, porque da mesma forma que a mulher saiu para buscar o pão, para dar uma qualidade, tanto na educação dos filhos também, precisa ser partilhado. Ainda bem que lá em casa a pessoa fala assim, ó, mas ele só faz a comida. Falou porque ela não está aqui, né? Não está aqui, não está ouvindo. Mas que seja, mas a gente precisa participar. E precisa fazer, porque depois que crescem os filhos, a gente não consegue. E nossos filhos são espíritos, eles não são nossos. Eles não são propriedade de nenhum de nós, como nós não somos também. Nós temos que parar com isso, nós não estamos ajudando. Mas é que eu fui criado sem pai, sem mãe, eu fazia tudo que nem um escravo. O trabalho não vai matar ninguém. O trabalho vai nos dar disciplina, vai nos dar amor se você receber com amor. Mas é preciso, qualquer um de nós que sejamos mais abastados em relação ao financeiro, não justifica, tem que valorizar o trabalho da nossa secretária, da nossa empregada, tem que valorizar. Tem que pedir para lavar a louça, cuidar dos seus calçados, separar sua roupa, separar seu brinquedo. Então isso se torna vazio, a ociosidade. Mais tarde, não entendemos. Mas meu Deus, eu saí, precisava trabalhar, precisava do alimento, por que está assim? Por que é revoltado? Porque os irmãos não foram assim. E as comparações? Que nós comparamos o tempo todo. Ah, que meu filho é assim, achado, mas um outro. E assim, o filho é nosso, o meu da minha esposa. Mas no momento que nós nos vemos numa crise por alguma situação, você viu o que seu filho fez, viu o que seu filho está fazendo, faça seja um só. Né? Então nós temos que pensar o nosso compromisso com a infância, o Ministério da Infância, olha e-mail, onde está feito, o efeito da ociosidade, da falta de fé, né? Falta de fé, confiança no futuro. Confiança que Deus não dá cruz pesadas a ombros fracos, tá? E detalhe, existem suicídios indiretos também. Aquele que nós absorvemos todos os problemas das nossas costas e que ficam quase infartando, ou enfiando a cara na comida, ou a fuga do trabalho, porque não queremos encarar, e a cada dia vamos morrendo aos poucos, vamos deixando o corpo físico. As viciações, às vezes diretamente você não vai cometer algo assim, não tem a coragem, né? Ou acha que, né? Lembra de André Luiz, né? Chegou no plano espiritual como suicida, pelos excessos. Mas a gente está falando do suicídio em geral. E nós sabemos que no momento atual, muitos de nós e muitos jovens estão se suicidando. E que nós também temos uma responsabilidade sobre todas essas situações. Porque também no nosso momento de juventude, tudo para nós, toda gota d'água parece o quê? Um oceano. É mentira? Não, porque nessa parte em que o espírito retoma o seu processo reencarnatório, o plano dele de trabalho, o seu comprometimento, faz muita confusão. Os conceitos, as informações, né? Hoje com a internet, na nossa época, não tinha globalização. E assim mesmo nós protestávamos, queríamos fazer diferente. Então vamos pensar sobre isso, o efeito da ociosidade, a falta de fé e também da saciedade, ou seja, tem tudo o que ele precisa. Não, até o pão já estava lá. E o dia que nós não fizemos, então vamos ouvir. Você esqueceu de deixar comida, você esqueceu de fazer isso para mim, você não cuida mais de mim.
E o que estamos criando, o que estamos fazendo no Filho de Deus, está em nossas mãos. Vamos pensar com carinho, seja o neto, seja quem for, a criança que adotamos, porque filho nosso não é só aquele filho que está lá em casa, não. O filho nosso é aquele que está lá na escola, é aquele que está aqui agora lá na rua, aquele que está fazendo bobagem, aquele que está se viciando. Esses são os filhos nossos, porque nós temos um compromisso conosco e com a nossa comunidade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, que é de acordo com as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto a obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Então, se tiver o trabalho, tiver o exemplo do amor, da união em casa, esse exemplo na nossa família, ele vai levar para o próximo núcleo familiar. É por isso que no dia de hoje observamos nessa transição planetária quantas famílias inconstantes passando por vários problemas psicológicos, neurológicos, de toda ordem, por conta de uma desestrutura emocional, por conta de nós termos a condição de aceitar o outro, de trabalhar o outro como um todo. 944. Tem um homem direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário porta uma transgressão desta lei. Então isso nós já sabemos, tá? Mas nós sabemos também que os espíritos são diretos, mas a nós não compete julgar. Por que nós não compete julgar? Porque ninguém aqui, nenhum de nós nem lá fora, está na pele do outro. O que para você é natural, o que para você não pode ser, para você já é ao longo do tempo. O que nós aceitamos hoje como uma verdade não foi tão simples assim. Se hoje eu já não uso o cigarro, não tenho direito de condenar quem usa, porque eu já superei isso aí em algum momento. Mas eu tenho tantas outras coisas para poder superar. Então nós temos que trabalhar muito essa questão do não julgar. Então, e não julgando, eu tenho até 8h20, não é isso? Tá bom, faz conta que não tem a pauta não, tá? Eu estou tentando enxergar o relógio aqui, né? Obrigado, graças a Deus, amém, obrigado. Então, gente, e outra coisa, quando eu converso assim com vocês, eu não sou palestrante, eu converso com vocês, na verdade eu estou falando para mim, se vocês tenham certeza, porque o primeiro ouvido é o meu. E a vida é assim, uma troca. O que nós descobrimos de bom, nós temos que passar para frente. Nós não podemos guardar, porque esses tesouros sim vão permanecer. Então nós temos que fazer uma análise sobre nós, sobre a nossa pessoa, nos avaliar, sou respeitado ou sou odiado. Como é que é essa questão do ponto de vista? Será que eu sofro também a síndrome de Gabriela? Conhece? Conhece? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gente, para o cristão isso não dá. Não dá. Nós não somos pedra, nós temos que evoluir, temos que crescer, temos que reconhecer sim, mas temos que ser firmes nas nossas decisões. Enquanto cristãos, existem assuntos que nós temos que ter firmeza de não apoiar. Se o outro aceita, se o outro faz, e você até o compreende, mas tem posicionamento que nós temos que ser sim, sim, não, não. Como por exemplo, o suicídio, nós não podemos apoiar o suicídio. Não podemos apoiar o aborto, a eutanásia também, né? A eutanásia, qualquer uso de drogas. Mas também nós não vamos virar as costas para os nossos irmãos. Porque se nós formos buscarmos o mestre querido Jesus e amigo, aonde Jesus esteve, onde Jesus está esse tempo todo? Está aqui preocupado conosco? Está aqui nessa batalha conosco? Claro, os mensageiros eles estão aqui. Estão nos assistindo, nos incluindo e estão aqui conosco. Mas Jesus está lá. Está lá no meio deles. Toda vez que fizeres a um desses pequeninos, será a mim que estará fazendo. Vamos refletir um pouco.
Uma vez que a felicidade que temos em nosso planeta ainda não ser uma vez que a felicidade que temos em nosso planeta ainda não ser completa, como tem procurado essa felicidade? Né? Onde tem procurado a felicidade? Aonde está esse meu tesouro? Aonde está esse meu coração? Que satisfações e prazeres eu tenho trago para a minha alma? É algo renovador? É algo que me está feliz? O último? Ou é algo passageiro? Isso é para cada um de nós. Diante de tantas dificuldades e lutas, tem tido esperança? Tem exercitado a fé? Gente, como é que pode, né? Uma palavrinha tão pequenininha, tão difícil esse trem, né? Tão pequenininha, mas que assim, cada momento, vocês já pararam para pensar no meio familiar, nos conhecidos, quantas coisas estão acontecendo e que a gente precisa se fortalecer na nossa fé, que a gente precisa estar pedindo ajuda, auxílio para se manter, para não se macular. Às vezes é uma coisa simples, uma piadinha no zap, falando do outro, do político, ou assim, menosprezando uma pessoa, debochando de um de outro, e você tem que ver assim, por que eu tenho que compartilhar aquilo? Por que eu tenho que botar RR, como é que é? RS, riso, né? O kkkk, isso eu não achei graça. Né? Por que eu preciso? Ah, mas é porque o outro é tão legal, o outro gosta tanto de... Não, já passamos por isso. De repente, uma hora que uma amiga mandou uma mensagem, mandou uma mãozinha, finge que não entendeu, né? Então, assim, a gente tem que pensar, como é que está sendo essa fé nossa? Está sendo uma fé renovadora? E o que eu tenho feito dessa fé no dia a dia? Uma vez que a verdadeira vida é a vida futura, a vida espiritual, em que vida tem priorizado minhas metas? Porque às vezes fala assim, fulano não bebeu, não fumou, morreu com eczema pulmonar, era uma pessoa tão boa, como é que sofreu tanto? Ah, não tinha câncer, mas como é que pode? Gente, só pensa na cura material. Dificilmente pensamos na cura do espírito, a renovação do ser. Até eu mesmo, eu me pego muitas vezes assim de maneira como se essa vida fosse durar para sempre e esqueço que eu tenho que trabalhar para uma vida futura, que é uma vida exata, que é uma finalidade do Espírito. Nossas atitudes de hoje, elas refletem na nossa vida futura, independente de onde estejamos. Por quê? Porque a qualquer instante, quem consegue precisar que vai desencarnar amanhã? Hoje, quem consegue precisar? Né? Mas e se tivermos que desencarnar? Como estarei nesse momento? Em pensamento, como ser? Vou ficar preocupado com o feijão que estava no fogo ligado meia hora depois e eu também desencarnando, vai pegar fogo na casa, com o filho que está lá do outro lado no Canadá, com a filha que está estudando, com o outro que não se liberta, com o outro. Vamos se preocupar, né? A casa espírita, quem vai fazer a tarefa na casa espírita? Então, assim, é para nós pensarmos profundamente. Porque Deus é bom e é bondade. Mas a qualquer momento pode chegar o nosso momento. E já paramos para pensar como é que vai estar em relação à nossa vida, ao nosso trabalho? Muitas vezes a gente fala assim, olha, professor é profissão, é professor, que missão, que tarefa, que belo. Mas eu ser professor não, primeiro eu falei isso, né? Eu ser professor não. E muitas vezes a gente não sabe a oportunidade que é alguém que está com as crianças aprendendo e ensinando. Mas não é só o professor que tem obrigação e responsabilidade de ensinar e aprender, não. São todos nós. Quase todo mundo aqui tem contato com alguma criança, tem contato com a infância, né? E a criança, ela estuda, ela sabe quando ela vai chegar perto do pai vai conseguir, e que se não conseguir com o pai vai falar o jeito com a mãe que vai conseguir, vai para um para o outro, e quem resolve. A criança sabe tudo e muito mais. E às vezes, por conta de proteger o filho, não, deixa para conversar depois, mas não é agora, a gente vai se surpreender. Por quê? É uma responsabilidade nossa. Não existe setor da palestra, não existe setor algum que não seja mais importante que o setor da infância dentro da casa espírita, porque é essa infância que vai renovar os homens de amanhã. Então nós temos que observar, mas também não podemos tirar nossa responsabilidade como pais, tios, avós, familiares e jogar somente para a escola. Como reage diante de uma decepção e ingratidão? Né? Vem fazendo bem, ajudando, me decepcionei.
Passo a não querer saber mais, me escondo, como que eu reajo? Diante dos embates da vida, tenho colocado em prática o que tenho aprendido, né? Porque aqui é tudo muito maravilhoso. Aqui dentro, assistência, bem-estar, né? Nós somos totalmente assim amparados porque nós estamos estudando. Mas os testes, as avaliações, é o pezinho dali para fora, né? É o pezinho dali para fora. É por isso que eu volto a dizer, e como colocamos pela fora, não podemos esquecer do mestre e amigo Jesus. Porque se a gente for focar, nós, vasos quebrados, que estamos aqui falando de rachados, vou deixar de ser espírita, viu, irmão Marcelo? Estava ali, ó, não sei o que, estava não sei o que, ali falando bobagem. Porque o tempo todo nós temos que aprender e exemplificar. E não ser um modelo para ninguém. E não esquecer que o modelo e guia é o mestre. Então, o que eu tenho feito do que eu aprendo? Se as dores e sofrimentos fazem parte desse planeta de provas e expiações, estando no plano de Deus, e sendo Deus soberanamente bom e justo, por que sofro tanto quando sou visitado por elas? Por que comigo, Senhor? Logo comigo. Faço isso, faço aquilo outro. Logo. Por que na minha casa? Por que esquecemos dos presentes que nós recebemos? Recebemos verdadeiros presentes antes mesmo de encarnar, com o intuito de ser ajudado e de ajudar. Esses são os espíritos que estão em nosso lar, nossos amigos, os contatos. Como nós somos abraçados o tempo todo, corações amigos. A gente vem aqui falar um pouquinho, encontra uma série de amigos felizes pelo simples fato de você existir. Então, é importante nós sabermos que no mundo de provas e expiações ainda sofreremos as dores, ainda sentiremos essas dores, mas para justos. Deus permite, porque é através da dor que vamos nos curar. Até mesmo que essa cura não seja cura material, seja do espírito. Agora, nos revelarmos com essa dor, nós estaremos perdendo a oportunidade. Eu não estou dizendo com isso que vamos abandonar o tratamento, seja ele qual for. Por quê? O tratamento científico, médico, né? A ciência também é doutrina espírita. E Deus coloca que nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso recurso e ao nosso alcance, por nós e pelo próximo. Um assunto acaba abrangendo muita coisa, né? Agora, eu sempre tive vontade de trabalhar essa música, mas eu nunca tive a oportunidade. Aí hoje à tarde, foi engraçado, interessante, aí que veio de nós saber, eu falei, gente, eu não posso levar saber dessa música. Não está gravando? Ah, não tem problema não, vamos lá. Não posso levar essa música para a tribuna espírita, porque essa música de cara, ela fala de um suicídio. Aí a vozinha dizia assim, você já esqueceu do que você está falando? Eu falei, mas essa música é tão bonita, por que ela fala de um suicídio? Aí eu fiquei naquela coisa assim, tentei ligar para algumas pessoas, né? Uma foi minha esposa e outra também que é espírita, lá de Macaé, para falar sobre essa minha angústia, né? Caramba, agora não vou me chamar para falar mais nada, mas tudo bem, venceram. Aí comecei a entender. E numa análise, comecei a pesquisar sobre visões de interpretações, e vocês também terão de vocês, pelos desdobramentos já estávamos juntos, sobre essa música, que nós gostamos muito do refrão, todos nós, por que essa música nos toca tanto, né? E ouvindo essas interpretações, eu gostaria de trazer para vocês, e nós temos a nossa também. E botar mais outras interpretações, porque as mensagens, elas estão botadas em toda parte. Imagine só um espírita receber mensagem pela música bonita, só espírita, e os hinos evangélicos, as músicas católicas, as letras das músicas populares brasileiras, tantas, nos dizem tanta coisa maravilhosa para a coletividade. Isso é espiritualidade atuando. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa música. Não sei se vai dar tempo de cantar não, vamos pelo menos conversar, vai dar para conversar. Vamos lá. Pais e filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Então aqui nessa primeira estrofe fica muito claro que se trata de um suicídio. E pode ser de uma jovem, seja como for. E como nós estamos tratando de suicídio, é um mês também, né, voltado para campanhas anti-suicídio. E quando fala cofres e paredes pintadas, mostra, através de várias análises, pode ter outros pontos de vista, que são os bens materiais. De que vale tudo isso, né? Se a nossa vida extinguiu
e se ela cessou. E ficou aquele registro ali daquele momento de um lar onde alguém cometeu algo contra a própria vida. Até aí tudo bem? Dorme agora, é só o vento lá fora. Eu interpretava, pode até ser, e faz ainda alusão àquele suicídio, né? Como se aquele corpo ficasse imóvel e a vida continuasse. Pode ser também. Mas eu descobri outras correntes que essa música fala de vários tipos de famílias, de vários conflitos, de várias situações. Então, quando fala dorme agora, só vendo lá fora, refere-se a uma criança, um menino, uma menina no colo dos pais, dentro de casa, e não consegue dormir com medo. E aí ele fala, dorme agora, a criança está dormindo, e fala para a criança que aquilo que está lá fora fazendo esse som é só o vento. Né? Você já conhecia essas interpretações? Então foi vocês que eu recolhi, então. Quero o colo, já fala de um menino, ou uma menina, de uma criança, pedindo um conselho dos pais. Quando diz vou fugir de casa, esse menino já na adolescência, já como jovem, ele já quer fugir de casa. Depois retorna o menino, posso dormir aqui com vocês? Na cama dos pais, né? Estou com medo, aquela coisa toda, gente inseguro. Estou com medo, tive um pesadelo, ele diz, por isso ele pede para dormir na cama dos pais. E aí ele diz já jovem, né? De adolescente para jovem, só vou voltar depois das 3. A gente não vê uma relação com a outra, mas é de menino e jovem, menino e adolescente. Né? Essa é uma situação que nós vivenciamos, né? E a gente não dorme, não é isso? Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito, né? Então ali é um casal que está para receber uma criança de forma muito agradável na família, e aquele casal, eles têm um nome diferente. O nome que eles vão dar ao filho é como se fosse o nome de um santo. Ele quer um nome mais bonito para aquela criança, porque está recebendo o filho no seio daquele lar. Seria uma outra família. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí a proposta que nós não vamos realizar, no desencarne, né? Se tivesse que desencarnar, então assim, se eu não amei essas pessoas hoje, amanhã talvez eu não tenha tempo de amar essas pessoas. Então a questão da fraternidade é uma questão de saber que não sou eu que sofro, não. Seria muito egoísmo da minha parte que sou eu que sofro. Que todos sofrem, que todos lutam, né? E que as pessoas precisam ser amadas como se não houvesse o dia de amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Porque o amanhã é agora. Ele é agora. A lei de amor, somente através da lei do amor que vamos seguir à frente. Me diz por que o céu é azul. É uma fala de uma criança perguntando aos pais, querendo saber sobre o céu. Explica a grande fúria do mundo. Ele já mais jovem, mais adolescente, perguntando. Aí já uma outra família que diz, são meus filhos que tomam conta de mim. Somos nós na terceira idade. E já estamos os filhos tomando conta de nós. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Já fala de uma família que no caso são separados, né? Judicialmente, ele mora com a mãe e o pai vem de vez em quando visitar. Já é uma outra família. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Aí já é um caso de uma outra pessoa que vive na rua, que também é um filho, é o filho de Deus, é uma obra divina também. Já morei em tanta casa, eu me embalo muito assim, mudei tanto quando era criança, nem lembro mais, tanta casa que eu morei, já morri, tinha que mudar o tempo todo. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Muitos assim, por um motivo por outro, né, me mudando. Eu moro com meus pais, já é outra situação. Aquele que ficou solteiro e outros casaram, foram embora, eu continuei morando com meus pais. Uma outra família, né? Oi? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Se analisamos essa história. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia perante o universo. O que somos diante da criação de Deus? Talvez muito menos que isso, né? Mas somos muito.
Você me diz que seus pais não te entendem. É a queixa geralmente do adolescente, do jovem. Mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo, porque geralmente é quem está perto. Os nossos não sucessos, não conquistas, né? Ah, se não tivesse recurso, os pais não teriam dinheiro para que eu estudasse. Hoje eu tenho até recurso para estudar, mas eu já estou velho, estou cansado, não vou estudar não. Então a gente sempre quer culpar alguém pelo nosso não sucesso, ou outro por não ter conseguido o que nós achávamos que seria bom para nós. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Na verdade, pais. Porque é a troca de papéis. Geralmente a gente só compreende nosso pai, nossa mãe, depois que nos tornamos pais e mães. Não é mais ou menos assim? Então. Deu para fazer uma análise legal? Ok? Todo mundo? Uma complementação? Então, como a Maria Teresa diz, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então nós precisamos mais amar do que julgar. No lar não existem temas inabordáveis que o amor não possa discutir e esclarecer dentro do nível de entendimento das pequenas estrelas de expansão que são os filhos. E pelo espírito de Joana de Ângeles, trecho do livro Constelação Familiar, são 23 turbulências familiares. Então significa dizer que nós não podemos ter receio algum de conversar qualquer assunto dentro do nosso lar, com a didática certa, com as palavras certas, o momento certo, porque nós podemos nos arrepender. É preciso que eles saibam do nosso posicionamento. E já estamos finalizando, tá? A bibliografia, os livros pesquisados, vamos passar rapidinho. E que tal cantarmos um pouquinho agora? Pedir a todos vocês nesse encerramento. Vamos lá? A capela, viu, gente? Vamos lá? Como um ensaio, hein? Sem vergonha. 1, 2, 3. Tantas hipócritas e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou na janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Estou com medo, tive um
Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E essa é a mensagem da noite de hoje. Que o Mestre Jesus e amigo possa nos conduzir-se bem a esse amor, nossas atitudes, pois o amor é o verdadeiro alimento das almas. Não precisa ter recurso, não precisa de roupa nova, não precisa de casa nova, precisa dos bens do nosso coração, de tudo que trouxemos até nós, de tudo que podemos fazer por nós e pelo próximo. Está ao alcance de toda a caridade, o ato de amar, de perdoar, de viver melhor e amar essas pessoas, sabendo que amanhã não estaremos aqui, mas que o amor continua, pois o amor, um ato de amor, ele cobre a multidão de pecados. Abrace o companheiro do lado, mostre que cada um de nós estamos aqui e que não estamos só, e que podemos ser muitos quando unidos num único pensamento, uníssonos ao Senhor, ao Mestre e amigo, através de tantos mentores que somos abraçados a todo instante, as intuições que recebemos nas lutas diárias, a cada instante, a cada momento, jamais estaremos sós. E no momento de dor e sofrimento, naquele momento em que cada um de nós pensarmos em largar tudo e desistir, mesmo desconjuntados, joelhos ensanguentados, levanta-te, anda, sempre ao alto, sempre ao bem, porque o Mestre vai sempre nos inspirar a ter boas ações. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que a paz e o amor de Jesus continue com todos nós. Graças a Deus.